Imagine por um instante a cena. É noite, o vento sopra forte, as ondas se levantam e um pequeno barco balança perigosamente em meio ao mar da Galileia. Homens cansados, pescadores experientes, lutam contra a força da natureza, remando sem parar, mas percebendo que a cada avanço a tempestade parece querer empurrá-los ainda mais para trás. O medo toma conta, o coração aperta, a esperança começa a se apagar. É neste cenário de caos e desespero que algo extraordinário acontece. Jesus surge, não em outro barco, não de maneira comum, mas caminhando sobre as águas. A pergunta que ecoa em nosso coração é inevitável. Por que ele fez isso? Será que foi apenas para mostrar seu poder? Ou existe algo muito mais profundo, uma mensagem escondida em Marcos capítulo 6, que pode transformar a nossa fé e a maneira como enfrentamos as nossas próprias tempestades? Quando olhamos para o contexto desse episódio, percebemos que ele não é apenas uma cena de milagre, mas uma revelação espiritual poderosa. Antes de andar sobre as águas, Jesus havia se retirado sozinho para orar no monte. Enquanto os discípulos remavam em meio ao mar agitado, ele os observava. E aqui está um detalhe que não podemos ignorar. Mesmo distante, mesmo em plena escuridão, Jesus os via. Isso já nos ensina algo extraordinário. Não importa quão longe nos sintamos, não importa o tamanho da noite ou a força das ondas, os olhos do Senhor nunca se desviam de nós. Ele sabe onde estamos, Ele sabe o que enfrentamos, Ele conhece a nossa luta. Então, em meio à madrugada, Jesus se aproxima. O mar, que sempre foi símbolo de caos e instabilidade, torna-se o chão firme sob seus pés. Ele não vem para assustar, mas para revelar quem Ele é. Quando os discípulos o veem, ficam aterrorizados, pensam que é um fantasma, um sinal ainda maior de desespero. Mas Jesus fala imediatamente: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Essas palavras ecoam não apenas para aquele momento, mas para todas as gerações, inclusive para nós, hoje. O ato de andar sobre as águas não é apenas uma demonstração de poder sobrenatural, é uma declaração divina. Jesus estava mostrando que Ele é o Senhor sobre as forças do caos, sobre tudo o que nos ameaça, sobre tudo o que nos amedronta. Ele não apenas acalma o vento, Ele caminha sobre aquilo que nos causa medo, mostrando que nada pode detê-lo. E aqui está a beleza dessa passagem. Jesus não precisava andar sobre as águas. Ele poderia ter acalmado a tempestade à distância, poderia ter feito o vento cessar com uma simples palavra, como já havia feito antes. Mas escolheu vir caminhando sobre o mar justamente para ensinar algo mais profundo. Ele quis mostrar aos discípulos, e a nós, que não importa quão violento seja o cenário, Ele continua soberano. O que para nós parece impossível, para Ele é apenas caminho. O que para nós parece caos, para Ele é ordem. O que para nós parece motivo de medo, para Ele é oportunidade de revelar sua glória. Quantas vezes nós nos sentimos como aqueles discípulos, lutando contra ventos contrários, remando sem forças, cercados por ondas de problemas, dores, incertezas e medos? Quantas vezes achamos que Jesus está distante, que não nos vê, que nos deixou sozinhos no meio do mar da vida? Mas Marcos 6 nos mostra que Ele nunca perde de vista seus filhos. Ele pode estar em silêncio, pode estar orando no monte, pode parecer distante, mas na hora certa Ele vem. E quando vem, não é de qualquer maneira, mas revelando seu poder, sua soberania e sua presença que nos sustenta. A verdadeira resposta para a pergunta "por que Jesus andou sobre as águas?" está aqui. Ele o fez para mostrar que é Senhor sobre todas as coisas, para nos ensinar a confiar nele, mesmo quando tudo parece perdido, para nos lembrar que não estamos sozinhos nas tempestades. Ele quis que entendêssemos que não é o mar, não é o vento, não são as circunstâncias que determinam nosso destino, mas sim a presença dele. Quando Jesus está presente, até as águas mais agitadas se tornam um caminho seguro. Hoje, talvez você esteja enfrentando a sua própria tempestade. Talvez o vento esteja contrário em sua vida, talvez as ondas estejam muito fortes, talvez você sinta que não vai conseguir chegar ao outro lado. Mas lembre-se, o mesmo Jesus que andou sobre as águas naquela noite continua vivo, continua presente, continua olhando para você. E Ele ainda diz: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Essa não é apenas uma história do passado, é uma mensagem para o seu presente. Então, enquanto refletimos sobre Marcos 6, guardemos essa verdade no coração. Jesus andou sobre as águas para nos mostrar que Ele é maior do que qualquer tempestade.
Ele não apenas resolve nossos problemas, ele transforma o impossível em testemunho. Ele não apenas chega até nós, ele nos ensina a confiar, a não temer, a acreditar que mesmo em meio ao caos, a sua presença é suficiente. Por isso, da próxima vez que você sentir que as ondas estão prestes a te afogar, lembre-se dessa cena, Jesus caminhando sobre as águas, vindo ao seu encontro, dizendo com voz firme e amorosa: "Sou eu, não tenham medo." Essa é a resposta que muda tudo, essa é a revelação que Marcos 6 nos entrega, e essa é a mensagem que pode transformar sua vida hoje. O primeiro detalhe que precisamos compreender neste relato poderoso de Marcos 6 é o contexto em que o milagre acontece. Não foi um momento qualquer, não foi uma demonstração aleatória do poder de Jesus. Tudo tem um sentido profundo. O Evangelho nos mostra que, após multiplicar os pães e os peixes e alimentar uma multidão faminta, Jesus despede a todos e envia os discípulos de barco para o outro lado do mar, enquanto ele mesmo sobe ao monte para orar. A cena é significativa. Enquanto os discípulos seguem em obediência, atravessando o mar, o Mestre se recolhe em comunhão com o Pai. É noite. O vento sopra contra o barco. As ondas ficam cada vez mais fortes. E aqueles homens acostumados a lidar com redes e marés começam a sentir-se vencidos pela natureza. O texto bíblico destaca que eles remavam com muito esforço, pois o vento lhes era contrário. É aqui que precisamos pausar e refletir. Quantas vezes a vida parece exatamente assim? Nós obedecemos à voz de Deus, seguimos a direção que Ele nos dá, mas de repente os ventos se levantam, o caminho fica difícil, as circunstâncias parecem lutar contra nós. É como se estivéssemos em um mar revolto, cansados de remar, sentindo que cada esforço é em vão. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado. Jesus os via. Embora estivesse fisicamente distante, em oração no monte, seus olhos estavam sobre os discípulos. Essa simples afirmação contém uma verdade que traz consolo e esperança. Mesmo quando pensamos estar sozinhos, mesmo quando acreditamos que ninguém nos vê, mesmo quando parece que estamos abandonados, os olhos do Senhor continuam fixos sobre nós. Ele conhece nossa luta, Ele percebe nossas lágrimas, Ele não se esquece do que enfrentamos. Os discípulos talvez não soubessem que estavam sendo observados, talvez sentissem apenas a solidão do mar escuro e o peso da tempestade, mas Jesus sabia exatamente onde eles estavam e o que estavam passando. Isso nos ensina algo essencial. O silêncio de Deus não é ausência. O fato de não sentirmos sua presença não significa que Ele não esteja atento. Muitas vezes, no meio das nossas próprias tempestades, acreditamos que fomos esquecidos. Mas Marcos 6 nos lembra que, ainda que Jesus esteja em silêncio, ainda que pareça distante, Ele nunca perde seus filhos de vista. Os olhos do Mestre atravessam a escuridão, vencem a distância e alcançam o barco onde remamos com dificuldade. O contexto do milagre, portanto, nos mostra que Jesus não aparece de repente sem propósito. Ele permite que os discípulos enfrentem o vento contrário porque quer revelar algo maior. Ele os observa de perto, permitindo que o cenário se torne um palco onde sua glória será manifestada. E aqui encontramos uma lição que precisamos gravar no coração. Não é porque estamos enfrentando tempestades que estamos fora da vontade de Deus. Pelo contrário, muitas vezes é no meio das lutas mais intensas que Ele prepara o terreno para revelar sua presença de maneira mais poderosa. Talvez hoje você se identifique com esse barco. Talvez você esteja cansado de remar contra ventos que parecem nunca cessar. Talvez as ondas das preocupações, das dívidas, da ansiedade ou das dores estejam tentando te afogar. Mas não se esqueça, Jesus te vê. Ele sabe exatamente onde você está. Ele não perdeu o controle da situação. O mesmo que orava no monte e via os discípulos lutando contra o mar, vê agora o seu coração lutando contra as tempestades da vida. E assim como naquela noite, ele se prepara para agir no momento certo. Por isso, o primeiro bloco desse relato nos ensina que o milagre de Jesus andar sobre as águas não começa quando ele pisa no mar, mas quando ele decide ver seus discípulos, quando ele escolhe não perder nenhum detalhe da luta deles. O milagre começa no olhar do Mestre que nunca nos abandona.
O segundo momento dessa narrativa, em Marcos 6, nos leva a uma das cenas mais extraordinárias do Evangelho, um ponto em que o sobrenatural invade o natural de forma surpreendente. Jesus vem ao encontro dos discípulos caminhando sobre o mar. É madrugada, o vento continua soprando forte, as ondas não cessaram e os homens dentro do barco estão esgotados. Talvez já nem esperassem por socorro. Eles obedeceram a ordem de atravessar o mar, mas tudo o que encontram é resistência. É exatamente nesse cenário de desgaste físico e emocional, no auge do cansaço e da angústia, que Jesus aparece de uma maneira totalmente inesperada. Ele não surge de repente dentro do barco, não chega em outro barco mais seguro, não envia uma ordem do alto da montanha. Ele decide andar sobre as águas, pisar sobre aquilo que era fonte de medo, mostrar que o mar agitado não era obstáculo para sua presença. Esse detalhe é fundamental, porque nos revela a natureza do agir de Deus. Ele não se limita às nossas expectativas. Nós, em nossa mente humana, sempre imaginamos as possíveis saídas. Um vento que de repente para, uma ajuda que surge no último instante, uma solução lógica que muda o rumo da história. Mas Jesus escolhe um caminho que ninguém poderia prever. Ele vem andando sobre as águas. O que para os discípulos era símbolo de caos, de instabilidade e de perigo, para Jesus se torna caminho firme. Ele pisa sobre o medo, ele domina o que ameaça, ele mostra que não há força contrária que possa limitar sua autoridade. Ao vermos essa cena, percebemos que o milagre não é apenas físico, não é apenas um espetáculo para os olhos, é uma revelação espiritual profunda. Jesus está mostrando que ele é Senhor sobre o impossível. Ele é maior do que a lógica humana, maior do que as forças da natureza, maior do que qualquer situação que nos apavore. Quando ele anda sobre as águas, ele está declarando que nada pode impedi-lo de alcançar seus filhos. O vento pode ser contrário, as ondas podem ser altas, a escuridão pode ser densa, mas nada é capaz de deter o passo daquele que é o Filho de Deus. E quando olhamos para esse momento, somos confrontados com a realidade da nossa própria fé. Quantas vezes, em meio às tempestades da vida, nós esperamos que Deus venha da maneira que a imaginamos? Queremos que Ele resolva as coisas de forma rápida e lógica. Queremos que a tempestade cesse imediatamente, que a dor seja removida na mesma hora. Mas muitas vezes, Ele escolhe agir de forma inesperada, surpreendente, exatamente para que compreendamos que o poder dele não está preso aos nossos planos. Jesus não veio ao encontro dos discípulos de uma forma previsível. Ele veio de maneira sobrenatural, para deixar claro que ele não é limitado pelas águas agitadas. Esse momento também nos ensina sobre o caráter de Cristo. Ele não ficou indiferente no monte, apenas observando. Ele não os deixou afundar, nem permitiu que o desespero fosse além daquilo que podiam suportar. Ele veio. O coração do Mestre é movido de compaixão, e seu agir é sempre perfeito. Ainda que venha no tempo dele, ainda que de uma forma que não entendemos, ele vem. E quando ele chega, a simples presença dele muda tudo. O mar continua sendo mar, o vento continua soprando, mas há uma nova realidade. Jesus está presente, e isso basta. Para os discípulos, no entanto, essa aparição não foi inicialmente um consolo, mas um choque. Eles não estavam preparados para ver Jesus caminhando sobre o mar. O texto nos mostra que pensaram que fosse um fantasma. O medo deles aumentou, a aflição pareceu crescer ainda mais. Isso mostra que muitas vezes, até mesmo quando Deus vem ao nosso encontro, nós temos dificuldade em reconhecer sua presença. Estamos tão acostumados a olhar para o caos, para as ondas, para o vento, que não conseguimos perceber que é o próprio Cristo que está se aproximando. A solução, o socorro, o milagre já está diante de nós. Mas o medo nos impede de ver, e é exatamente nesse momento que ouvimos as palavras que ecoam até hoje. Coragem, sou eu, não tenho medo. Essas palavras são mais do que um consolo momentâneo, elas são uma revelação. Quando Jesus diz, sou eu, ele está declarando a mesma essência divina que o Senhor revelou a Moisés no Antigo Testamento, quando disse, eu sou o que sou. Ele não está apenas se identificando como mestre conhecido, ele está declarando que é o Deus que domina o caos, que governa sobre as águas, que sustenta o universo com a força de sua palavra. A frase, sou eu, carrega um peso de eternidade, uma afirmação de que ele é a presença que basta em qualquer circunstância. Portanto, o momento inesperado de Jesus andar sobre as águas nos ensina algo precioso.
Não importa quão alto seja o vento, quão fortes sejam as ondas, ou quão profunda seja a noite, Jesus sempre encontrará um caminho até nós. E esse caminho, muitas vezes, será construído sobre aquilo que mais tememos. Ele pisa sobre o medo, para nos ensinar que nada é maior do que a sua presença. Ele vem de forma inesperada para revelar que o agir dele está além da nossa compreensão. Ele fala com voz firme e amorosa para dissipar a escuridão e trazer paz ao coração. Talvez hoje você esteja esperando que Deus haja de uma forma específica na sua vida. Talvez você esteja pedindo que o vento cesse, que as ondas parem, que o mar se acalme. Mas e se ele decidir vir de uma forma inesperada, andando sobre as águas da sua tempestade? Você estará pronto para reconhecê-lo? Esse momento de Marcos 6 nos desafia a abrir os olhos da fé e a perceber que muitas vezes a ajuda de Deus vem de um jeito que não imaginávamos. O socorro chega, mas não do modo que esperamos. Ele vem, mas de forma sobrenatural, surpreendente, porque ele é o Deus do impossível. Por isso, quando Jesus anda sobre as águas, ele não apenas desafia as leis da física, ele nos mostra que está acima de qualquer circunstância e nos convida a confiar, mesmo que não entendamos, mesmo que o inesperado nos assuste. Ele diz: "Sou eu, não tenham medo." E essas palavras são suficientes para transformar qualquer noite escura em um novo amanhecer de fé. O terceiro momento desse relato poderoso em Marcos 6 nos leva ao ponto mais íntimo e transformador de toda a cena: o encontro dos discípulos com Jesus no meio da tempestade. Eles já estavam cansados, exaustos de tanto remar contra o vento contrário, cheios de medo e sem nenhuma perspectiva de solução, quando finalmente enxergam uma figura caminhando sobre as águas. Em vez de ficarem aliviados, o desespero cresce ainda mais. Eles gritam apavorados pensando que era um fantasma. Essa reação nos mostra a fragilidade do coração humano diante do inesperado. Muitas vezes, até quando Deus está se aproximando para nos socorrer, nossa visão é embaçada pelo medo, nos faz interpretar a presença dele como algo ameaçador. O problema não é a ausência de Jesus, mas a dificuldade de reconhecê-lo. E é exatamente nesse instante de pavor que ouvimos a voz firme, clara e cheia de ternura do Mestre: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Essas três declarações carregam um peso espiritual enorme. Primeiro, Jesus diz: "Coragem", porque sabia que o coração deles estava tomado pelo pânico. Ele fala não apenas para acalmar o momento, mas para despertar uma confiança renovada. Em seguida, ele diz: "Sou eu." E aqui não se trata apenas de uma identificação simples, como quem diz: "Fiquem tranquilos, sou Jesus, seu mestre." Não. As palavras de Cristo ecoam a mesma revelação de Deus no Antigo Testamento, quando ele disse a Moisés: "Eu sou o que sou." Jesus está declarando sua identidade divina. Ele é o Senhor, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo que domina as águas, o mesmo que conduz seu povo em segurança. Por fim, ele acrescenta: "Não tenham medo." Essa é a consequência natural da presença dele. Onde Jesus está, o medo perde a força. Esse encontro é transformador, porque, naquele momento, os discípulos percebem que não estão diante apenas de um mestre sábio ou de um profeta poderoso. Eles estão diante do Filho de Deus, aquele que pisa sobre as águas como se fossem chão, aquele que governa sobre o caos, aquele que domina até o impossível. O medo que antes era paralisante se transforma em um chamado à fé. O coração que gritava de pavor agora pode descansar na certeza da presença divina. Jesus não apenas se aproxima para ajudar, ele se revela de uma maneira mais profunda. Ele mostra quem ele é. Aqui está a chave que precisamos compreender. O verdadeiro propósito de Jesus andar sobre as águas não foi apenas realizar um milagre impressionante, mas revelar sua identidade. Ele queria que os discípulos entendessem que podiam confiar plenamente nele, mesmo que o mar estivesse furioso, mesmo que o vento fosse contrário, mesmo que a lógica dissesse que não havia saída. O encontro com Jesus no meio da tempestade é um convite à fé. Ele não prometeu que o mar sempre estaria calmo, mas prometeu que sua presença seria suficiente. Esse momento também nos confronta de maneira pessoal. Quantas vezes nós também confundimos a presença de Deus em nossa vida com algo assustador, porque ele vem de uma forma que não esperávamos? Quantas vezes deixamos o medo falar mais alto, interpretando o agir de Cristo como algo estranho, quando na verdade é ele se aproximando para nos socorrer?
Precisamos aprender a ouvir a voz dele em meio ao caos. Precisamos aprender a reconhecer seu "sou eu", mesmo que nossos olhos não consigam enxergar com clareza. O encontro dos discípulos com Jesus no mar nos lembra que a fé não é a ausência de tempestades, mas a certeza da presença de Cristo no meio delas. O barco pode balançar, o vento pode rugir, as ondas podem ameaçar, mas se Ele está ali, nada pode nos destruir. O medo pode até nos dominar por um momento, mas sua voz é suficiente para trazer paz de coragem. E é isso que transforma a vida. Não apenas ver o milagre, mas conhecer o Deus do milagre. Naquele instante, os discípulos passaram de uma experiência de pavor para uma experiência de revelação. O encontro inesperado se tornou um marco em sua caminhada com Cristo. E da mesma forma, cada encontro verdadeiro com Jesus em nossas próprias tempestades tem o poder de mudar tudo. Ele nos ensina a olhar para além do vento e das ondas, a enxergar nele a única fonte de segurança. Portanto, o que transforma não é apenas o fato de Jesus andar sobre as águas, mas a revelação que ele traz ao dizer: "Sou eu". É nesse momento que o coração se aquieta, que a alma encontra repouso e que o medo se dissipa. E essa mesma voz continua ecoando até hoje, dizendo a cada um de nós: coragem, sou eu, não tenham medo. Essa é a experiência que muda a nossa vida para sempre. Chegamos ao momento do encerramento, e agora precisamos unir todas as peças desta narrativa para compreender a grande revelação de Marcos 6 e como ela ecoa até os nossos dias. Quando pensamos no milagre de Jesus andando sobre as águas, é comum enxergá-lo apenas como um feito sobrenatural impressionante, uma demonstração de poder que desafia as leis da natureza. Mas ao mergulharmos mais fundo, descobrimos que a verdadeira mensagem não está apenas no ato, mas no significado espiritual que ele carrega. Jesus não andou sobre as águas para entreter ou para ser visto como alguém extraordinário. Ele o fez para nos ensinar quem ele é, para nos mostrar que sua presença é maior do que qualquer tempestade, para declarar com autoridade divina que ele é o Eu Sou, que sempre esteve, está e estará com seu povo. E aqui, neste encerramento, precisamos olhar para nós mesmos e para a realidade em que vivemos. Quantas tempestades já enfrentamos? Quantos ventos contrários já tentaram nos paralisar? Quantas noites escuras nos fizeram sentir sozinhos, remando sem forças, acreditando que não chegaríamos ao outro lado? Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, lutando contra ondas que parecem incontroláveis. Mas a mensagem de Marcos 6 é clara. Jesus está te vendo. Ele conhece cada lágrima, cada luta, cada cansaço do seu coração. E mais do que isso, ele está vindo ao seu encontro. Pode ser de forma inesperada, pode ser por um caminho que você nunca imaginou, mas ele vem. E quando chega, traz consigo a paz que excede todo o entendimento, a coragem que vence o medo, a certeza de que não estamos sozinhos. O encerramento dessa história não é apenas a calmaria do mar, mas a transformação dos corações. Os discípulos, que antes gritavam de medo, agora aprendem a ouvir a voz de Cristo e a reconhecer sua autoridade. E essa é a grande lição para nós. A verdadeira vitória não está apenas em ver a tempestade se acalmar, mas em aprender a confiar naquele que está acima das águas. O que Jesus deseja de nós não é uma fé baseada apenas em milagres visíveis, mas uma fé que descansa em sua presença, mesmo quando o vento ainda sopra, mesmo quando as ondas ainda estão agitadas. Então, o que essa mensagem significa para você hoje? Significa que não importa o tamanho da sua tempestade, Jesus é maior. Não importa o peso do seu medo, a voz dele é mais forte. Não importa quão escura seja a noite, a presença dele é luz que guia. A verdadeira resposta à pergunta, por que Jesus andou sobre as águas, é esta: para nos mostrar que ele é Senhor sobre todas as coisas, para nos ensinar a confiar quando tudo parece desabar, para revelar que não há vento, mar ou circunstância que o impeça de estar ao nosso lado. E talvez você precise ouvir essas palavras hoje como um lembrete pessoal. Coragem, não tenha medo. O mesmo Jesus que caminhou sobre as águas está agora caminhando ao seu encontro.
Ele vem para te sustentar, para renovar sua fé, para transformar seu coração. Não olhe apenas para as ondas, não foque apenas no vento, mas ouça a voz dele e confie. A tempestade pode durar, mas a presença de Cristo é eterna. Encerramos este momento com um convite. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde apenas para você. Compartilhe com alguém que também esteja enfrentando suas próprias tempestades. Seja instrumento para que outros também ouçam a voz de Jesus dizendo: "Sou eu, não tenham medo." E se você deseja continuar sendo alimentado por mensagens que fortalecem a fé e revelam a palavra de Deus de maneira profunda, inscreva-se neste canal. Deixe o seu like, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e faça parte desta comunidade que busca crescer cada vez mais na presença do Senhor. Lembre-se, a vida sempre terá ondas e ventos contrários, mas quem caminha conosco é maior do que tudo isso. A história de Marcos 6 nos lembra que não precisamos ter medo, porque o nosso Senhor é aquele que pisa sobre as águas. E se Ele está conosco, podemos enfrentar qualquer tempestade. Que essa verdade seja a âncora da sua alma e a esperança do seu coração. E assim concluímos. Jesus andou sobre as águas não apenas para mostrar poder, mas para revelar amor, cuidado e soberania. Ele continua sendo o mesmo hoje e sua voz continua ecoando. Coragem, sou eu, não tenham medo. Que essa mensagem permaneça em você e que sua vida seja um reflexo da confiança em Cristo, o Senhor sobre todas as águas.